Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, né, que é em relação ao preço médio. Será que existe uma maneira certa de fazer preço médio no mercado? Será que existe uma maneira certa de operar preço médio? Eu vou falar para vocês que quando eu comecei a operar day trade, eu comecei operando preço médio, sem saber o que era, sem saber como fazer e obviamente eu quebrei. Assim como a maioria, todo mundo que começa operando preço médio se emociona, né? Porque geralmente no início, no começo ganha bastante, então acha que é fácil, alavanca e quebra. É a receita de bolo certa, né? Para quebrar no mercado existe uma receita muito certa. É só tu começar a fazer preço médio sem saber fazer. Exatamente. Se tu começar a fazer preço médio sem saber o que é, sem saber como fazer, tu vai quebrar em pouco tempo. Agora, se aplicar uma técnica certa, se ter uma estratégia, se ter um modelo definido e seguir exatamente esse modelo, seguir os parâmetros que tu tens da tua estratégia, é possível ganhar dinheiro fazendo preço médio. Não somente no intraday, mas também em operações de longo prazo. E isso eu estou falando de operações seja de buy and hold, seja visando dividendos. É possível ganhar muito dinheiro fazendo preço médio. Agora, tem que ter uma estratégia, tem que ter um modelo validado por trás. Eu vou falar aqui, eu vou mostrar para vocês uma ideia de preço médio, né? Tem várias ideias de preço médio, várias ideias, várias ideias. Todas elas têm uma particularidade em comum, que é o que torna difícil o preço médio, que é o momento de estopar. Normalmente, quem faz preço médio sem ter estratégia, quem não é profissional e tenta fazer preço médio, não estopa. E quem não estopa quebra. Então, para fazer preço médio, a primeira coisa que a gente tem que saber é quando a gente vai estopar. Que tem que ter um stop. Independente da estratégia, a gente tem que estopar. Tem modelos que estopam no tempo. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem modelos, por exemplo, que não estopa no preço. Não precisa bater exatamente um preço para te estopar. Mas sim que é um stop no tempo. Por exemplo, eu compro hoje e daqui uma semana eu vou estopar, independente se eu tiver no lucro ou no prejuízo. Tem modelos que funcionam assim, tem gente que ganha dinheiro operando isso. Inclusive, tem uma comunidade chamada Comunidade Delta, que eles operam de acordo com a Lua, de acordo com o Sol, de acordo com o ciclo lunar, se eu não me engano. E eles ganham dinheiro, eles realmente ganham dinheiro fazendo isso, operando de acordo com o ciclo lunar. Eu não quero estar falando bobagem aqui para vocês, então depois vocês pesquisem aí no Google Comunidade Delta e leem. Eles têm um site lá bem legal, vale a pena ler. Então tem diversos modelos. Mas assim como todos os modelos para darem certo, o gradiente linear ele tem que ter um momento de stop. Agora eu conheço muitas pessoas que operam preço médio, perdão, falei gradiente linear, mas é preço médio. Eu conheço muitas pessoas que operam preço médio por região, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho essa região de topo aqui. Aí o que acontece? Quando o mercado ele chegar aqui, eu vou fazer preço médio até aqui. Se ele fechar acima aqui, eu vou estopar. Tem gente que opera assim. E funciona. Tem gente que ganha dinheiro fazendo isso, operando preço médio por região. Eu não gosto, porque é difícil de estopar. É difícil de estopar. E traz muito à tona as nossas emoções. Tá? A maneira que eu gosto de trabalhar o preço médio, geralmente quando eu trabalho, pode ser nos 5 minutos,
pode ser no 15 minutos. Eu gosto mais do 15. Mas eu gosto muito de trabalhar, e isso sim, eu peco nisso. Mas eu gosto de trabalhar com subjetividade, trabalhando com Fibonacci. Exatamente, eu trabalho preço médio com Fibonacci. E o que, que eu faço? Eu pego um fundo, pego um topo. Quando esse movimento começa a recuar, eu trabalho até na região de 50%, eu trabalho o mercado. Ou seja, eu vou trabalhando essa região aqui, comprando o mercado. Eu vou comprando o mercado, eu divido os meus lotes, né? Então, digamos aí, a tua mão normal é 10 lotes, né? É 10 contratos. Então, para trabalhar preço médio, primeiro tu vai ter que dividir essa mão, porque tu não vai fazer uma entrada só, tu vai fazer várias. Beleza? Então, tu vai dividir tua mão, digamos, divide em 5. Vão ser 5 entradas de 2 contratos. E daí quando o mercado ele começa a recuar e chega aqui próximo da região dos 61, por aqui assim tu começa a comprar. Aí tu compra uma vez, aí ele cai mais 100 pontos, tu compra, e ele cai mais 100 pontos, tu compra. Enfim, tu vai comprando até a região dos 50. Se fechar abaixo dos 50 aqui, se fechar aqui, eu stop. Fechou abaixo dos 50, eu stop a operação. Se não fechar abaixo dos 50, eu não stop. Ou seja, se o candle vier aqui, ele violar para baixo aqui, deixar um pavio e voltar, eu não stop. Eu só stop se fecha abaixo, mas tem que fechar abaixo. Mas entendo que esse modelo é extremamente agressivo, porque pode ter um dia, e já aconteceu, falar para vocês que já teve um dia que aconteceu isso, que eu fiz exatamente isso que eu estou falando para vocês, e o mercado ele fez assim, e fechou aqui embaixo. Ele fechou aqui embaixo. Ou seja, o meu preço médio estava aqui e ele fechou lá embaixo. É frequente? Não é frequente. Normalmente ele vai fechar próximo dessa região aqui dos 50. Aí tu stop. Se ele fechar abaixo, tu stop. Se ele não fechar abaixo, o que, que acontece? Tu vai tomando posição e o teu preço médio ele vai ficando próximo da região dos 61%. Ele vai ficando próximo dessa região. E quando o mercado ele volta a subir, aqui na região dos 100%, eu começo a soltar lote. Ou seja, eu solto no 100%, geralmente metade. Geralmente eu solto metade aqui. Ou seja, se tu opera com 10 contratos e carregou a mão toda, carregar a mão toda eu digo, porque se o mercado ele não vier próximo dos 50, tu não vai conseguir comprar tudo, certo? Tu vai ter comprado a tua mão parcial. Mas se ele chegar próximo, tu conseguir comprar toda a tua mão e ele voltar lá próximo do 100, aqui eu solto metade. Se eu só tiver comprado 6 contratos, aqui eu solto 3. E se ele continuar subindo, o meu último alvo ele vai ser lá em 161%. Então notem uma coisa. Primeiro ponto. A maneira que eu opero preço médio tem um stop, certo? Todos têm que concordar com isso. Se acontecer determinada coisa, eu stop. Se ele fechar abaixo dos 50%, eu stop. Outro ponto interessante que vocês têm que analisar. O meu payoff, na maioria dos casos, ele não é positivo. Ele é positivo porque o meu alvo total, ele é mais amplo que o meu stop. Então aqui eu penso, eu quero ter um stop mais ou menos curto, não sei exatamente onde eu vou estopar, mas eu vou estopar se fechar abaixo dos 50. E o meu alvo parcial vai estar no 100 e o total vai estar lá no 161. Então o meu alvo ele vai ser um tanto quanto maior do que o meu stop. Beleza? Isso que eu queria que vocês entendessem, pessoal. Tem diversas formas de operar. Vocês podem operar preço médio com um pivô, por exemplo. Né? Dá para operar, por exemplo, micro pivôs. Né? Por exemplo, vou pegar aqui para vocês. Deixa eu ver, eu queria um pivô de alta aqui. Vamos ver se tem um pivô de alta. Pivô de alta, aqui, ó. Aqui tem um pivô de alta, ó.
Tá vendo esse pivô de alta aqui, ó, que o mercado fez? Isso aqui é um pivô de alta, beleza? Vocês podem operar esses pivôs aqui com preço médio, ó. Tá enxergando? Bateu no 100%, chegou no 61 aqui, eu vou comprando. Aqui eu carrego minha mão, o meu stop vai estar onde? Vocês definem. Vai estar aqui embaixo, vai estar se fechar abaixo dos 50. Vocês que definem. E o meu alvo vai estar onde? Sei lá, pode estar aqui, pode estar lá no 61, pode estar no 2 vezes. Então, o que eu quero que vocês entendam é que tem diversas formas de operar preço médio da forma certa. Só que a gente tem que criar regras, e uma delas é o stop. Se vocês forem operar preço médio, tem que ter stop. E outra coisa importante é sempre calcular um payoff positivo. Então, se vocês estão colocando um risco aí por exemplo, 250 pontos, mais ou menos, né? O stop médio de vocês vai ser 250 a 300 pontos no índice futuro. Vocês têm que calcular um alvo de no mínimo esse valor, de no mínimo 300, 400 pontos, sendo o ideal 2 vezes. Mas geralmente não vai ser, tá? Mas de no mínimo 1 para 1 aí o payoff de vocês. Porque o preço médio ele proporciona isso, ele proporciona uma taxa de acerto um pouco mais elevada. Então, se vocês trabalharem aí com um alvo de 1 para 1, né, um risco-retorno de 1 para 1, normalmente operando o preço médio vocês vão ter lucro. Mas tem que estar bem definido o que vocês vão fazer. Tá? E sempre tomam muito cuidado, pessoal, porque operar preço médio é muito fácil de sair fora da estratégia. É muito fácil de não estopar no ponto que vocês determinaram que iam estopar. Tá? Então colocam valores aí para vocês operarem. E façam um teste. Realmente testam. A gente tem uma ferramenta que é fenomenal hoje, que não tinha quando eu comecei, que é o simulador. O simulador é fenomenal. Né? Todo mundo tem acesso a um simulador. Né? Toda a plataforma da Nelogica praticamente tem um simulador, se eu não me engano. Então façam teste, façam backtest, treinam, estudem bastante. Né? Estudem bastante, porque isso vai ajudar muito vocês aí a executar e a ter mais disciplina na hora de operar definitivamente. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí, pessoal, aberto um pouco os olhos de vocês, que sim, tem muitas pessoas, muitos profissionais que operam fazendo preço médio, mas sempre tem que ter em mente stop, payoff e testar, fazer backtest para validar o modelo de vocês, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se puder deixar um like e se inscrever no canal, agradeço vocês aí. Um abração, até mais.